Vamos lá, meus irmãos. Abrão, como a gente começou semana passada, ele estava em Harã, desceu, falou com Deus, desceu, mas agora ele está descendo tudo. Ele cruza o deserto do Negueb, como termina a semana passada. Versículo 9 lá, seguiu Abrão, indo sempre para o Negueb. Ele cruza esse deserto e chega no norte da África, já cruza um continente aí, chega no norte da África, no Egito. E a pergunta que não quer calar é por que ele vai, o que ele faz no Egito? Por que ele vai buscar no Egito? O que ele vai fazer no Egito? O verso 10 começa bem claro, dizendo, olha, havia fome naquela terra, então ele vai procurar comida na terra dos egípcios. Esse é o motivo da descida. Então eles vão até o Egito porque eles estão com fome, eles querem comer, eles querem procurar alimentos para se sustentar. Lembra, saiu ele, saiu Ló, saiu Sarai, saíram os escravos, tem os animais também. Então essa trupe toda aí precisa se alimentar, não tem alimento mais na região por uma série de fatores, uma região não muito, como que a gente pode dizer, não é muito fértil, não é muito fértil, até é fértil, só que precisa de água para ser fértil e lá não tem muita água assim disponível, então acaba que quando há períodos de seca, há períodos de fome, porque você precisa de água para plantar. Lá não é igual aqui no Brasil, que tem um rio a cada esquina. Lá tem um riozinho, que é literalmente um riozinho, é mais um riacho do que outra coisa. Aqui no período da cheia dele fica um riozinho um pouco maior, e aí sim, rega a terra toda. Só que a gente tem que ter uma ideia aqui clara. O riozinho deles é pequeno, tá? Mesmo na cheia, não chega nem perto, por exemplo, do Tietê, que é o rio nosso aqui do interior de São Paulo. Não sei que os irmãos já viram. Ele não é um rio daquele tamanho. Se você for em algumas regiões de São Paulo, principalmente no interior, assim, mais para dentro do interior, você vai ver que tem locais em que você, para cruzar o Tietê, você demora. De carro você gasta um tempinho, tamanha a margem de um lado para o outro. Então, você gasta aí uns 2 minutinhos de carro, uma coisa assim, que é um minuto de carro, devagar também, né? Não vai igual louco. Mas demora um pouquinho, não é um riozinho também, assim, nossa, que pequeno. E não compara com o Amazonas, tá? Aí já esquece, não tem comparação. E nem com o Nilo do Egito. Então, o Egito, esse norte da África, nordeste da África, nordeste da África, é uma região abençoada pelo Nilo, é um dos maiores rios do mundo, fica todo ano sai uma matéria diferente. O Amazonas é o maior rio do mundo. Aí no ano seguinte sai, o Nilo é o maior rio do mundo. Aí outro ano, o Amazonas é o maior rio do mundo. Então, eu não sei qual que é o maior rio do mundo, mas eu creio que é o Amazonas, e o Nilo está ali grudadinho, então é uma região que tem a superabundância de recursos, e por isso que eles vão. Isso contribui também para o Egito ser, naquele período, o maior império do mundo. Os irmãos têm que lembrar isso. O Egito hoje não é nem sombras do que foi o Egito no passado. O Egito já foi um dos maiores impérios, se não o maior império do mundo. E aqui na época de Abraão, se a gente está falando aí um pouquinho, 2000 anos antes de Cristo, eles ainda eram um dos grandes impérios do planeta, o maior império da região. Então, quando se tem fome, você vai para onde você sabe que tem comida. Então, provavelmente não só Abrão fez esse movimento, mas uma boa parcela aí das pessoas daquela região fizeram a migração até o Egito atrás de alimento. Isso se repete e se repetiu várias e várias vezes ao longo da história. Abraão não foi o primeiro e nem foi o último. A gente vê esse movimento se repetir anos depois, com o neto de Abraão, quando ele sai
da sua terra também já idoso, manda os filhos para o Egito buscar alimento. Aí nessa que ele manda buscar alimento lá, ele encontra o filho que ele achou que tinha morrido, José, e aí a gente vai chegar nessa parte da história ainda, mas se os irmãos lembram bem, já leram Gênesis, lembra aí que José vira então governador do Egito, e na época de fome, algo parecido com o que Abraão está vivendo aqui. Israel lá manda, Israel manda os filhos buscarem alimento no Egito, comprar alimento no Egito. Aí nessa, José reconhece os irmãos, faz a trama dele lá e se revela como o irmão que eles tinham tentado matar. Mas fica claro então para os irmãos que Abraão não está fazendo nada de novo, nada de especial. Ele está fazendo aquilo que as pessoas faziam na época dele, buscar recursos aonde tinha. Sobre essa descida para o Egito, então, bem tranquilo, um contexto diferente, uma região mais rica, com um rio melhor do que o Rio Jordão, por tudo isso que ele desce para o Egito. Então não tem nada de, nossa, espiritualizar a passagem. Tem horas que a Bíblia só está escrevendo mesmo, assim, não precisa ficar espiritualizando a coisa, porque olha só, porque tem gente que acha, não, que assim como Abraão foi para o Egito, quando a gente estiver com fome, Não, calma, tá? Calma, respira um pouco. Ele só estava com fome mesmo e foi buscar comida, não tem nada espiritual nisso assim. Até tem, porque a gente vai ver que a providência de Deus guiando todas as coisas. Esse vai ser o momento, e aqui talvez seja o mais importante, a lição verdadeira do texto dessa descida para o Egito, é que Deus não deixa Abraão passar fome assim à toa. Ele está levando Abraão para a provação. Ele está levando Abraão para provar aquilo que ele disse em Gênesis 12, 3. E a gente vai ver isso com calma. Olha, vamos aplicar o que eu falei em Gênesis 12, 3 agora? Então, através dos meios, Deus fez com que Abraão descesse para o Egito. Certo, irmãos? Dúvidas sobre isso? Então, pecado de Abraão, pecado de Adão já falei bastante. Pecado de Abraão, do verso 11 ao verso 13, diz aí: quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Pode passar, Gabriel? Vamos ver. Então, meus irmãos, esse plano deles aí tem motivo, tem esqueci a palavra. Não é uma inspiração, mas é uma motivação, a gente pode dizer assim. Tem um porquê que eles fazem um plano, tem a motivação desse plano, que é o medo de Abraão, e tem um plano em si. Eu quero tratar isso aqui um pouquinho, bem rápido, com os irmãos. Então, Sarai era uma mulher bonita e formosa. Esse era o medo de Abraão. Sim, esse é o porquê dele fazer o plano. Abraão, ele faz o plano porque Sara era uma mulher bonita e formosa. Meus irmãos, a gente está falando de uma mulher de 65 anos. Que Abraão está olhando e falando assim: ela vai chamar atenção. Ela vai chamar atenção. A gente está falando de uma época também que as mulheres não se vestiam como se vestem hoje, tá? Então, tinha mais roupa ainda. E Abraão está falando, ela vai chamar atenção. Então, não é fácil mais mensurar, mas provavelmente Sarai fosse uma das mulheres mais lindas que existiu sobre a terra já. Porque já não era uma moça, já era uma senhora, com 65 anos.
E Abraão está falando assim, ela vai chamar atenção. Lembrando que o faraó era um dos maiores reis da época, então era comum que reis casassem com filhas de outros reis para consolidarem alianças. Então você vê Salomão, lembra de Salomão? Ele tem lá 700 esposas e 300 concubinas. Ele não tem 700 esposas porque ele ama 700 esposas, tá? Ele tem 700 esposas porque muitas delas foi fruto de aliança. Então, olha, eu estou me aliando. Primeiro, o casamento dela com o filho do faraó da época é assim também. Ele casa com uma egípcia para formar. Olha, eu e os egípcios agora estamos aliados. Como que eu mostro isso? Casando com a filha do cidadão. Então, ele casou com muita gente por perversão, com muita gente por aliança estratégica militar, e alguma lá talvez ele amava de fato, que seja talvez a mulher lá dos cânticos e tudo mais, mas aí é outra aula aí, que tem toda uma discussão sobre o cântico dos cânticos que não vale a pena entrar, mas tem que ter tempo para isso. Então, meus irmãos, Abraão está olhando e falando assim, não é por aliança. Abraão não tinha nada para ofertar para o faraó. Tanto que ele estava com medo da própria vida. Ele vai lá, o motivo aí, a Bíblia diz, verso 12, que ele estava com medo. Olha, as mulheres, os homens quando virão ela, quando veem ela, quando te virem, vão dizer, é mulher dele e me matarão. Então, pensa no quanto essa mulher era bonita, ao ponto do próprio marido ter medo de, olha, eles vão me matar. Abraão não está colocando uma possibilidade, Abraão está colocando uma certeza que eles vão tentar me matar para Sarai ficar viúva e casarem com ela. Para o faraó vai tentar dar esse golpe aí. Então, eles bolam um plano. Um plano que era dizer que Sarai era irmã dele, algo que não é completamente mentira, já que eles eram meio irmãos, de fato, mas eles não eram só irmãos, eles eram principalmente marido e mulher, e mais motivado aí pelo medo, Abraão, então, ele mente quanto à identidade da esposa e fala que você é solteira mesmo. É quase esse o papo aqui, ó. A gente é casado. Quando chegar lá, fala que você é solteira. Fala que você é solteira. Se perguntarem, fala que a gente é irmão. A gente é irmão, tá? A gente nem se conhece aqui, ó. Meu sobrinho, você é irmã, você é capaz de ser mãe dele, até Abraão falando assim, ó. Fala que você é mãe de Ló, aí tá tudo certo. O que eu quero destacar é, você é pecador. Ponto. Ponto. Você é pecador. Você é falho, você erra, você faz tudo de errado. Agora, isso não muda o seu relacionamento com Deus. Em que sentido? Deus não fala assim, hoje eu não amo mais você. Deus não é criança. Deus, se você é um eleito de Deus, se Jesus morreu por você, o amor de Deus é perfeito sobre a sua vida. E perfeição, meus irmãos, envolve uma coisa que a gente às vezes esquece. Perfeito não aumenta e nem diminui, é perfeito. Perfeito não precisa aumentar, porque senão não era perfeito. E se o perfeito diminuir, ele não é perfeito. Então, o amor perfeito de Deus por nós é um amor constante. É um amor que, olha, você errou, você vai ser disciplinado por amor, não porque Deus está chateado. Não porque Deus fala assim, nossa, hoje eu vou pesar minha mão em ira, eu não quero nem ver o que vai acontecer, que eu estou bravo hoje. Não existe. Deus, quando pesa a mão, ele pesa a mão em circunstâncias, pesou com Davi, e pesa com a gente de vez em quando, não é porque ele está lá no trono bravo, chateado. Ele faz por amor. Ele fala assim, ó, você pecou e por amor eu vou disciplinar você.
Quando uma criança erra, você disciplina a criança para ela melhorar. Não faz isso? Você não faz isso porque você quer sentar a mão no seu filho. Você faz porque você quer o melhor para o seu filho. Você faz porque, olha, é necessário esse momento aqui de disciplina para que ele aprenda e ele não repita o que ele fez. Então você disciplina. Isso é um ato de amor. Deus faz muito melhor que você. Se a gente quer, lembra sempre daquele versículo, se a gente quer pai mau, sabe dar boas dádivas aos nossos filhos, imagine o Pai Celeste. Então, meus irmãos, Abraão é um homem de fé, ponto. E errou, ponto. Abraão não é o dono da minha fé, não é nele que eu deposito a fé para a minha salvação. Mas eu não posso diminuir alguém só por conta do pecado. Porque se Deus falou que ele é, ele é. Sabe com quem a gente faz muito isso? Sansão, por exemplo. A gente adora descer o ferro em Sansão. Só que não sou eu que falo que ele é um herói da fé. É o nome dele escrito lá em Hebreus, na lista, na galeria dos heróis da fé. A gente só pega o lado ruim da pessoa e fica... Então, entendam. Ele errou. Ele não teve fé. O pai da fé não teve fé, porque ele é homem, sujeito ao pecado. A fé perfeita, e isso aponta também para uma coisa: não deposite a sua fé em homens pecadores. Deposite em quem é perfeito, que é Jesus. Porque a fé de Jesus é perfeita. Natan, mas ele é Deus, ele não tem fé. Ele tem fé. Porque senão ele não exigiria de nós fé. Ele tem certeza. Lembra, ele fala, olha, por que a gente não consegue fazer tais coisas que você faz? Ele fala, porque vocês não têm fé. Então ele está falando, olha, eu tenho fé. A minha fé é perfeita. Então, olhem para esse exemplo, e vale para muitas coisas da vida. Pessoas falham. E a gente é bom em apontar dedos. Só que a gente tem que lembrar que você também falha. E Deus, mesmo assim, se Ele decidiu ter um relacionamento com você, Ele vai se manter fiel. Não porque você merece, não porque Abraão mereceu, mas porque Ele é fiel. Isso é importante. Abraão não conquistou sua salvação pelas obras, como a gente acha às vezes. Que se fosse aqui, já acabou a salvação de novo. Foi sempre pela fé, sempre pela graça. Esse exemplo mostra como Abraão é imperfeito, mas mesmo assim tinha fé genuína no Deus vivo e verdadeiro e no Messias que haveria de vir. Certo, irmãos? O pecado consumou, o plano executou e o pecado foi consumado, verso 14 ao verso 16. Essa foto aí é provavelmente Faraó da época, tá? Esse é o galã aí que Abraão estava com medo. Dá para ver aí, Rosângela? Dá? Fotinho do cidadão. Não, uma fotinho, tá, gente? É uma pintura que colocaram lá no Antigo Egito. Então, mas esse é o galã aí que Abraão provavelmente estava com medo aí de perder a esposa. Aminemes I, ou alguns dizem que foi o neto dele, Aminemes III. Então, pela época assim, eu acho que foi Aminemes I, pelos anos. Precisa ver com calma depois, fazer um plano lá direitinho, mas eu acho que foi o primeiro. Se não foi, foi o terceiro, que também, se você procurar na internet, tem imagem e é parecido com isso aqui também. Não muda muita coisa, não. Então, versículo 14 aí ao 16 diz assim: tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa,
Então o que ele tinha previsto aconteceu. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Então, os egípcios de fato observaram a beleza de Sarai. Eles de fato viram que aquela mulher, já de 60 e poucos anos, era a mulher mais bonita que eles tinham visto na vida, e que eles queriam aquela mulher, e foram lá falar da mulher para o faraó. Chegaram e falaram assim: ó, faraó, o senhor está perdendo uma moça aí que chegou aí nova na cidade. O senhor precisa conhecer, viu? Aí fizeram o meio campo e levaram a mulher até o faraó, e aí o faraó toma Sara basicamente como esposa já, leva para o seu palácio, já leva para morar com ele, no versículo 15, e a mulher foi levada para a casa de Faraó, diz aí o término no versículo 15, e é interessante que o faraó paga o dote de Sara para Abraão. Nada é de graça nessa vida, tá, meus irmãos? O faraó não olhou para Abraão e falou assim: nossa, que cara, gente boa, com uma irmã bonita, vou dar uns Não, ele estava pagando o dote da mulher. Está falando assim: ó, você é o responsável por Sarai? Eu vou pagar o dote porque eu estou casando com ela. E aí ele pagou o dote. Então ele pagou aí com ovelhas, com bois, com jumentos, com escravos, com escravas, com jumentas e com camelos. A ideia, meus irmãos, é que Abraão volta riquíssimo do Egito. A gente vai ver capítulo seguinte que ele volta com tanta coisa do Egito que ele tem que separar de Ló. Está começando a dar briga entre eles. Os dois voltam com tanta coisa do Egito que eles começam a falar assim: não está dando, já tem ovelha demais, você está com camelo demais, um pastor está brigando com outro, um escravo está brigando com outro, vai para lá, para onde você for, eu vou para o lado contrário. A gente vai ver isso com calma semana que vem, mas a ideia é que isso tem como base essa volta deles do Egito, porque aqui eles ganharam muita coisa, muita coisa. De um ponto de vista frio, não certo, frio, deu tudo certo para Abraão. A mulher continua intacta e ele voltou rico do Egito. Ele foi para matar a fome, ele matou a fome, voltou com o bolso cheio e a mulher intacta. Mas ele vendeu a esposa para pagar aí o dote. Então, olha só os pecados de Abraão. A gente está falando de pecados aqui. A gente não está falando de um pecado. A gente está falando de uma falta de fé. A gente está falando dele vendendo a própria esposa. Lembra do versículo 12? Capítulo 12, verso 3? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha a família do cidadão. Ele vendendo a própria esposa. Ele falando assim: ó, minha esposa, toma. Vai lá, deita com o faraó que eu continuo vivo aqui e ainda fico com o bolso cheio. E o faraó fez isso mesmo. Pagou tudo certinho. Deu um dote generoso pela mulher mais bonita do palácio, talvez. Isso não diz, mas provavelmente, já que ela era sobremaneira formosa, os egípcios ficaram ouriçados, então provavelmente deve ter sido a mulher mais bonita que eles viram na vida. E Abraão aceitou tudo isso. Falou: não, tá bom, daí que eu estou aceitando. Só que o texto continua. E agora vem a resposta de Deus. Porque, meus irmãos, você pode fazer o que você quiser da vida, mas Deus está vendo.
Deus não está sentado no trono olhando e falando assim, dane-se, não quero saber. Deus não está assim. É isso que a gente precisa entender. Deus não muda, Deus é imutável, isso é um fato. Mas Deus é dinâmico no seu relacionamento conosco ao mesmo tempo. Então, Deus não está assim, olha, Deus não muda o amor dele por você. Não muda. Só que Deus não está lá no trono falando assim, não importa o que ele faz, eu amo ele. Não. Deus está assim, se você errar, eu amo você ao ponto de disciplinar você. Se você acertar, eu amo ao ponto de galardoar você. De recompensar de alguma... Não recompensas necessariamente materiais, mas recompensas espirituais. Aumentar a fé, por exemplo. Então, Deus está vendo o que Abraão está fazendo e ele responde do versículo 17. Porém, o Senhor puniu Faraó e sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei por ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. Meus irmãos, primeira lição de todos aqui, mais medo do que os homens, você tem que ter mais medo de Deus. Eu estou com medo dos homens. Você está com medo dos homens? Você está com medo do faraó? Peraí. Deus manda uma praga, e a ideia é que não é uma praga igual às 10 pragas, tá? Que atinge toda a nação. Pelo contrário, é uma praga que atinge Faraó especificamente e a família de Faraó. Volta lá para o verso 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, a Bíblia está deixando bem claro que, por causa dele, a família de Faraó está sendo maldita, ou amaldiçoada. Então, verso 17 diz, o Senhor puniu ele e a casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então, meus irmãos, ele que foi chamado para ser a bênção, já falhou no primeiro evento. No primeiro evento, assim, te chamei, Abraão, vamos lá dar uma provada, vamos fazer o teste para ver se está funcionando. Já reprovou. Então, por isso que a gente não pode entender que é Abraão de fato quem nos une a Deus. Ao que os egípcios achavam, que os judeus achavam. Tanto que, se você lembrar bem, qual que era a argumentação deles sempre que Jesus falava que eles estavam errados? A principal: eu sou filho de Abraão. E Jesus falou: você não é não. Mas de sangue ele era, de fato. Mas o que quer dizer é que não é a figura, como posso dizer? Abraão não cumpriu com perfeição aquilo para o qual ele foi chamado, nem seus descendentes. O único que cumpriu com perfeição esse chamamento foi Jesus Cristo. Por isso que nele, não em Abraão, nele, todas as famílias da terra são abençoadas. Nele, quem abençoa-o, crê nele, vive para ele, é abençoado. Quem o amaldiçoa é amaldiçoado eternamente, espiritualmente, principalmente, vivendo o resto da eternidade no inferno. Então, meus irmãos, o Senhor pune aí por conta de Abrão o grande pecado de Abrão. Mais do que mentir,
mais do que vender a esposa, mais do que ter falta de fé, o grande pecado de Abraão foi ter descumprido a ordenança de Deus, de que ele deveria ser a bênção naquele lugar. E em certo sentido, você é descendente de Abraão pela fé. Você foi chamado para cumprir isso aqui. Em ti, as famílias também serão benditas. A pergunta que fica é: você tem sido fonte de bênçãos para as pessoas que você conhece? Ou você tem sido fonte de maldição para as pessoas que você conhece? Você tem abençoado as pessoas e as famílias que estão aí cruzando seu caminho? Ou por causa do seu pecado, você tem amaldiçoado essas famílias? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque as promessas de Deus não se anulam, tá? Deus prometeu, Ele vai até o fim com elas. E Ele está dizendo que nós, como família de Abraão, família de Deus, porque Deus vai tomar a sua família a partir dos descendentes de Abraão, e principalmente os descendentes espirituais, não só os físicos e carnais, mas nós, como família de Deus, nós temos que ser essa bênção na vida das pessoas, na vida daqueles que nós nos relacionamos diariamente. Você é a fonte de bênção naquele lugar. Por isso que você é o que Jesus chama de luz e sal do mundo. Porque você foi chamado para isso. Agora, será que você tem cumprido esse papel ou será que você tem sido a fonte da perdição de muitos? Falando mal do companheiro de trabalho, fazendo aquela fofoca gospel, fazendo aqueles pedidos de oração sem pé nem cabeça, só para todo mundo saber do problema da pessoa. Então, meus irmãos, cuidado. Cuidado que Deus está vendo o que você está fazendo. Deus não está lá sentado e falando, fica aí fazendo o que você quer. Não, Deus está vendo. O faraó descobre a verdade. Como a gente não sabe, provavelmente Deus fala. Aqui é uma presunção minha, tá, meus irmãos? Aqui eu não sei, eu estou trazendo uma possibilidade. Talvez Deus se revela ao faraó e fala com o faraó, revelando o porquê. A verdade, na realidade, porque ele faz isso com Abimeleque depois. Esse aqui não vai ser o único evento de Abraão, tá? Já vou dizer que mais para frente ele vai fazer a mesma coisa. E o filho dele, como se não bastasse ver o pai fazendo besteira, vai fazer a mesma coisa. Mas, lá com Abimeleque, a Bíblia diz que Deus falou com o rei e ele largou a Sarai. Mas aqui a Bíblia não fala como, mas o faraó descobriu, talvez Deus falou, talvez alguém foi pesquisar melhor. Então, a praga aqui, aconteceu alguma coisa. Geralmente era associado a isso. Tá? Estou com praga, maldição de Deus. Deus me amaldiçoou de alguma maneira. Por quê? Aí começa a se pesquisar por que ele foi amaldiçoado. Talvez Deus tenha revelado a Abraão, o faraó, nesse momento, falando, não, estou te amaldiçoando, enviando pragas por conta de Sarai, que é mulher de Abraão. E aí ele vai fazer uma pergunta, duas perguntas. Que é isso que me fizeste? A pergunta é, por que você fez isso? Por que você mentiu para mim? Lembra, Abraão foi chamado para abençoar e agora ele está tomando repreensão de ímpio.
Ele está tomando a repreensão do ímpio. O ímpio olhou para a cara dele e falou assim, ó, por que você mentiu para mim? Por que você me amaldiçoou desse jeito? Por que você falou que a tua mulher é a tua irmã? Então ele fala assim, ó, Abraão, só vai embora. Vai embora, sai daqui. Pega tudo, só sai. Sabe quando você está bravo com uma pessoa? Aí você, não sei quem já teve, some. Ah, mas pega, fica com tudo aí, sai daqui. Essa é mais ou menos a ideia. O homem chamado para abençoar uma nação é o motivo de ira dessa nação. E essa nação, o rei dessa nação, fica bravo, e com razão, se você parar para ver, com Abraão. Diz assim, ó, com outras palavras, ele diz assim, ó, não quero te ver aqui nunca mais. Só vai embora. Pega tudo e vai embora. E Abraão, de fato, leva tudo, volta riquíssimo do Egito, volta com a esposa, volta rico, porém ele descumpre. Aí, Gênesis 12:3. Pode passar aí, Gabriel. Ih, travou. Vê se você consegue abrir aí no PowerPoint e apertar o outro. Foi? Aí. Passou? O outro? Não, volta. Aí, volta. Mais um. Aí. Descumpriu. Ele foi chamado para ser uma bênção. E ele foi perdição na vida de uma nação inteira. Então, meus irmãos, pode passar, Gabriel. Seja uma bênção onde você estiver. Seja sal e luz onde você estiver. A gente vê pessoas que hoje é 3 vezes mais difícil falar do evangelho para elas, porque elas vivenciaram coisas com crentes que elas não deveriam vivenciar. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que foi machucada por um pastor, saiu da igreja, dificilmente ela quer escutar na mesma sentença a palavra igreja e pastor. Mas não quer mais nunca mais ouvir falar daquilo. E às vezes foi alguém crente que fez aquilo. Então, tome cuidado com sua vida. Saiba que você não vive mais para você, porque você quer fazer, porque você gosta de fazer. Você vive agora para ser uma bênção, ser sal e luz no mundo, para glorificar a Deus sobre todas as coisas. E a volta para a Terra Prometida, então, capítulo 5, ou melhor, parte 5 aí da nossa aula. Eles voltaram, ó, tá vendo não trouxe o... Eles voltaram para o que está preto ali, cinza. Está pequeno. É que a região toda está pintada ali, mas é só uma parte. Deixa eu ir lá mostrar, vai. Tem que ver se eu alcanço também. Ele estava aqui, ó. Ele estava aqui, Egito, aqui. Aqui é onde Moisés cruza depois, tá? Mais aqui para cima. Moisés cruza aqui. Estava aqui, ele volta para cá, ó, nesse pequenininho aqui. E quando volta, pode passar, Gabriel. Ele volta então com a esposa. Ele volta. Travou aí de novo? Aí, volta com a esposa. Versículo 20. Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele e acompanharam-no a ele, a sua mulher
e a tudo que possuía. Então, recebeu a escolta do faraó, a guarda real foi com Abraão para aquele caminho todo, até ele sair do Egito, foi escoltado. Assim, ó, vamos, você vai sair daqui na marra. Escoltado foi ele, Sara, os escravos que ele recebeu e os animais que ele recebeu de volta para a terra prometida. E é de lá que nós continuaremos semana que vem. Certo? E aí semana que vem nós falaremos pode falar, depois eu... Provavelmente. Verso 13 aqui, saiu, pois Abrão do Egito para o Negueb, ele, sua mulher, tudo que ele tinha e Ló com ele. Então, Ló provavelmente estava só de longe, assim, vendo tudo que estava acontecendo. Ei, Abrão. Imagina o Ló, ei, Abrão, toma. Brincadeira, semana que vem a gente continua. Aí, meus irmãos, eu vou dar uma adiantada, tá? Capítulo 13 inteiro. 13 inteiro. 13 inteiro, porque eu não vou dar essa adiantada tão grande assim também, não. Eu achei que dava, mas eu quero tratar com calma dessa guerra aqui, de 4 reis contra 5, que aparece em Gênesis 14, para mostrar alguma coisa aos irmãos, porque ela termina com algo importante, que é Melquisedeque aparecendo. E a gente vai ver Melquisedeque como sendo o sacerdote da qual Jesus é da ordem. Então, Hebreus diz assim, porque Jesus é da ordem de Melquisedeque, é sacerdote não segundo Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Então, com calma a gente vai tratar isso aí, certo? Mas semana que vem a gente mostra o começo, o que leva até esse encontro. O que leva até esse encontro é a separação dos dois. Depois Ló é levado cativo, Abraão vai resgatar. E aí ele encontra com Melquisedeque. Então, semana que vem a gente começa a tratar. E aí eu vou vendo durante a semana, talvez seja só o 13. Se estiver tranquilo, eu junto o 14, até a parte do Melquisedeque, aí até um pouquinho antes. Mas aí, vamos com calma, tá? Eu vou ver com calma durante a semana, mas pode ser que seja só o 13, no mínimo vai ser o 13 todo. Mas pode ser que semana que vem eu apareça aí com metade do 14 também, para a aula, para a gente dar uma adiantada, porque senão a gente vai ficar uns 3 anos aqui falando de Gênesis, então vou começar a adiantar um pouquinho os assuntos, tá? O que der para adiantar, a gente vai adiantando junto. Mas o que precisar parar, eu vou parar. Até porque depois vai ser picotadinho de novo, porque aí vem o Melquisedeque, vem a aliança, e aí eu preciso ir com calma. Meus irmãos, momento saque. Tem aí, Gabriel? Momento saque? Brincadeira, tô brincando. Alguém tem alguma dúvida? Então, os irmãos viram aí que Abraão pecou também, homem com pecado, com falha. Isso não altera o status dele diante de Deus. Ele continua sendo o pai da fé, ele continua sendo através de quem Deus vai fazer. Isso fica uma lição importante. Talvez a mais importante para as nossas vidas é que você é pecador, ponto. Você é pecador, ponto. E Deus, Ele sabe disso. Mas Ele é fiel a Ele mesmo. Ele é fiel ao que Ele decidiu fazer conosco. Então, você é pecador e mesmo assim Deus vai te usar. Mas eu não presto. Não presta mesmo, mas Deus vai te usar. Por quê? Porque Ele quer assim. Mas eu não estou valendo R$1, Natan. Não está valendo mesmo, mas Deus decidiu te amar em Cristo Jesus, então Ele te ama perfeitamente.
Ah, mas eu falhei muito com Deus. Todo mundo falhou muito com Deus e Deus decidiu amar, Ele vai continuar amando perfeitamente até o final. Porque a nossa salvação e nosso relacionamento com Deus não está baseado no eu com Deus, mas está baseado em Cristo com Deus e no eu estar unido a Cristo. Então é literalmente, Deus não olha mais para você, Deus olha agora para Cristo quando olha para você. Então, por quê? Porque agora eu sou um com Jesus. Você é um com Jesus. Isso tem que te fazer pecar menos, porque você é um com Jesus. Mas ao mesmo tempo, saber que quando você peca, você ainda é um com Jesus. A gente persevera porque a nossa salvação está baseada não em nós, mas em Cristo, do começo ao fim. Você foi eleito antes da fundação do mundo em Cristo. Você foi salvo em Cristo. Você foi salvo um momento aí da sua vida porque o Espírito Santo aplicou a obra de Cristo. E você agora vai perseverar até o fim porque Deus não olha mais para os seus merecimentos, mas olha para os merecimentos de Cristo aplicado em você. Então, quando você pecar, lembra, Jesus já pagou pelos meus pecados. Isso não é álibi para pecar. Até porque um verdadeiro cristão vai olhar o tamanho da coisa e falar assim, eu não posso pecar. Mas, se quando acontecer e você vai pecar, todo mundo vai pecar, por melhor que seja, a gente peca. Tenha uma certeza, Ele é fiel e justo. Ele mantém aquilo que prometeu até o fim, porque Ele decidiu assim. Então, Ele ama porque Ele quer amar. E Ele ama em Cristo Jesus. Por isso que não importa quão boa a pessoa seja, se ela não tiver Jesus Cristo, Deus não ama essa pessoa. Porque lembra a frase de Deus para Jesus? Olha, este é meu filho amado. É nele que eu me alegro. É nele que eu me alegro. A frase de Deus nunca foi assim, olha os homens, são neles que eu me alegro. Nunca foi essa a frase. A frase sempre foi nele, em Jesus. E mais de uma vez ele fala isso, que ele fala isso no Monte da Transfiguração também, ó. É nele que eu me alegro. É ele quem eu amo. Então é em Cristo que nós somos amados. Em Cristo nós somos a alegria de Deus. Não por nossa causa, mas por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.